Muito boa Então tá tarde. bom, boa tarde. Obrigado aí pelo convite de poder participar com você, né? Convite que nós nos fizemos, não é verdade, Hélio? Convite mútuo, com certeza. Aproveitar esse momento aí para compartilhar aí alguns insights com os nossos colegas e amigos e clientes, né? Ah, sim, vamos procurar fazer o melhor. Todas as vezes que nós fazemos uma ação como essa, nós conseguimos levar para os nossos colegas aqui algum tipo de inspiração, algum tipo de ideia. Nem sempre ele vai utilizar exatamente aquilo que nós falamos aqui, mas ele pode utilizar alguma, algum princípio daquilo que nós falamos como inspiração e fazer algo até bem mais legal, né? Sim, sem dúvida. Ninguém é detentor do conhecimento absoluto e o fato de você ouvir pontos de vista diferentes, às vezes a maneira da abordagem de uma pessoa acaba abrindo um insight de um tema que você já conhecia, mas a forma com que foi apresentado acaba abrindo a mente para insights que não aconteceram antes, né? Então, Com conhecimento é certeza. sempre bem-vindo. Legal, Hélio. E me conta uma coisa aí, como que você tem trabalhado esse tema no seu dia a dia? Você tem trabalhado muito com essa situação? Nós estamos vivendo hoje um momento completamente diferente, né, na nossa vida. Nós não esperávamos que tudo isso fosse acontecer. Inclusive, agora de manhã, eu estava fazendo uma gravação do Café Corporativo e nessa gravação do Café Corporativo eu conversava com o meu entrevistado e ele falava a respeito das empresas estarem ou não preparadas para um momento de crise. E a realidade é que nunca ninguém está preparado para nenhum momento de crise, não é verdade? Sim. Embora devesse, mas isso não acontece na prática. E é muito importante que a gente trabalhe com a prática e não só com aquilo que deveria ser, não é verdade? Então eu te pergunto, como é que você tem trabalhado com isso? Como é que você tem vivido isso? A transformação digital, como se intitula, né, essa questão das empresas se Uhum, adaptarem às mudanças, né? Como você bem disse, a questão da crise, ninguém tá preparado para uma crise, por mais que se tenha algum tipo de plano de contingência. Mas a questão e o grande desafio é você ter uma estrutura, né, montada que te permita atuar em cenários diferentes. E eu venho atuando já nos últimos anos, junto a empresas, tanto empresas tradicionais como empresas online e às vezes profissionais liberais, que têm como objetivo surfar na onda da internet, mas não como uma modinha, mas como uma necessidade. Né? Eu costumo dizer o seguinte: a transformação digital, usar a internet para vender os seus produtos e serviços, para dar visibilidade, como a gente conhece aí o termo cunhado que é marketing digital, na verdade o digital é uma ferramenta do marketing. O marketing uhum, continua firme e forte, né? É, não é uma modinha. O marketing digital é uma necessidade das empresas que pretendem permanecer vivas, né? uhum. E Sim, agora sim. a quarentena simplesmente ela está escancarando para todo mundo aquilo que já era uma coisa que vinha acontecendo, vamos chamar no subterrâneo, ou pelo menos para as pessoas que não estão muito antenadas, né? O marketing, na realidade, ele é muito amplo, na é verdade. O marketing é uma coisa que ao longo de anos e anos e anos ele vem evoluindo e vem cada vez mais trazendo novas ferramentas. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar marketing era jornal, né? Era feito através de Isso. jornal, era feito através de panfletagem. E ao longo do tempo as pessoas perceberam que elas podem fazer melhor, que elas podem fazer aquilo atingir mais pessoas de uma maneira mais simples, com menos esforço, com menos gasto de material físico, né? Cada vez mais as mídias elas vêm sendo mais limpas, vamos chamar assim, sem utilizar papel e assim por diante. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, total. Inclusive eu costumo dizer, e na verdade não é uma palavra minha, mas é do próprio pai do marketing, que é o Philip Kotler, né? O marketing ele não é uma disciplina, uma estratégia. O marketing é uma filosofia é, Uhum, que, que deve permear toda a organização, da moça do cafezinho até o presidente.
Porque você e eu e quem está nos assistindo aqui já deve ter passado por experiências de visitar ou de ter contato com alguma empresa precisando de algum produto ou serviço. O marketing da empresa é fantástico, atrai, é sedutor, mas depois quando chega lá, a pessoa que te atende com um mau humor tão grande que você só compra se realmente for o último lugar para você comprar, senão você não compra nem volta, né? Eu me lembro Então, de só uma... as Pode ferramentas é que continuar. mudaram, né? Só as ferramentas que mudaram. Com certeza. Eu me lembro de uma vez, lá nos anos 90, início dos anos 2000, que eu fui numa lanchonete lá na Avenida Paulista, uma lanchonete dessas mais famosas, realmente, dessas que todo mundo conhece, que todo mundo já foi. E o slogan, e aí eu vou ter que identificar, não vai ter jeito, que todo mundo vai lembrar, o slogan dessa rede era, na época, "Amo muito tudo isso". Estava na camiseta das pessoas que me atendiam, nos atendiam no balcão. E eu perguntei para essa pessoa que estava me atendendo, e você realmente ama? Esperando que ela fosse me dizer que sim, né? E ela me deu um sonoro não. Ou seja, não adianta nada a gente dizer na mídia para todo mundo que a nossa empresa é linda, que ela é maravilhosa, que ela é preocupada com isso, que ela tem uma bandeira X, que ela tem uma bandeira Y, se na realidade ali, na condição física, no momento que a pessoa entra na minha loja ou que ela faz o contato comigo através de uma rede, de uma internet, ela se ela não for bem atendida, nada vai acontecer, nada vai valer. Faz sentido, Hélio? Total, você percebe que essa situação é mais comum do que muita gente pensa, né? Às vezes a empresa investe no marketing para atrair, né? Porque uma das funções do Uhum. marketing é atrair potenciais clientes. E Sim. depois, quem faz o atendimento ou o vendedor é que fecha a venda. E aí os discursos eles são dissonantes, quer dizer, o marketing é sedutor, é alegre, é jovial, é engajado, e depois quando você chega lá acontece que nem atendente. Pergunta, você ama Pois isso? é. Não amo, quer dizer. E eu imagino que você que atua no desenvolvimento de equipes, você encontra esse desafio aí nas empresas, né? Quer Não dizer, não tenha dúvida. adianta nada a empresa está investindo em marketing e depois, se a equipe não está bem treinada, é dinheiro jogado no ralo, não é isso? Com certeza. Acontece que quando a gente entra numa empresa para fazer um trabalho de acompanhamento, de consultoria comercial, de orientação de equipes comerciais, antes da gente falar de venda, Hélio, antes de ensinar os 8 passos da venda, antes de ensinar atendimento, antes de ensinar qualquer tipo de técnica para um profissional de área comercial, a primeira coisa que nós fazemos é dizer para ele assim: o que você está fazendo aqui? É perguntar para ele assim: para quem você trabalha? Você trabalha para quem? E na maioria das vezes, quando a gente pergunta isso para a pessoa, você trabalha para quem? Ela nos fala o nome do patrão, ela nos fala o nome da pessoa que paga. Ela fala, às vezes, o nome da empresa. Ah, eu trabalho para o grupo tal, eu trabalho para fulano de tal. E a primeira coisa que eu procuro mostrar para esse colaborador, para esse executivo, gerente, não importa que nível hierárquico ele esteja, é: você trabalha para ti próprio. O que é empreendedorismo, Hélio? Empreendedor é aquele sujeito que sai da casa dele todos os dias pela manhã para poder buscar um sustento, para poder buscar uma ação que possa multiplicar as suas condições de vivência, né? Ou seja, que possa dar uma melhor condição de vida para sua família, para toda a sua estrutura básica, para que ela tenha condição de melhorar sua condição de vida, para que ela possa prosperar de alguma maneira. Então, o empreendedor é esse cara, ele tem uma ferramenta e ele tem que transformar aquela ferramenta numa ação, ele tem que transformar aquele pouco que ele tem em algo que seja bem maior. Se ele vai fazer isso através dos seus próprios recursos, do seu próprio CNPJ, se ele vai abrir uma empresa, se ele vai montar uma baita de uma estrutura para fazer com que isso aconteça, ou se ele vai fazer isso na estrutura de uma outra pessoa, é outra discussão. Então existe aquele empreendedor que todos nós conhecemos, que é o sujeito que vai lá e abre uma empresa e começa a empreender com uma ideia e que monta um negócio. E existe o intraempreendedor, que é aquele sujeito que vai empreender na empresa do outro. É aquele sujeito que vai criar um empreendimento dentro do empreendimento do outro. Ou seja, eu vou agir como dono aqui na sua empresa porque eu acredito que aqui eu posso crescer. O tipo de contrato que ele vai ter comigo, se vai ser um contrato CLT, ou se vai ser um contrato
de prestação de serviços, ou se vai ser um contrato de compra e venda, isso é um tanto irrelevante. O mais relevante é o comportamento que ele vai ter dentro dessa empresa, a ponto de, uma vez sentindo que a empresa é dele, como é que ele vai atender esse cliente? Então, se eu estou com a camiseta de estou apaixonado pela minha empresa, tenho uma camiseta com slogan mostrando que a minha empresa faz X ou faz Y, se aquilo que eu anuncio na televisão mostra que eu sou uma empresa comprometida com determinada razão, quando o cliente vem pessoalmente comigo, eu preciso mostrar que aquilo realmente acontece. E eu tenho isso na minha consciência. Então, a partir do momento que eu sei que aquela empresa é minha, que a razão é minha, que o motivo é meu, eu vou fazer de tudo também para honrar o marketing que eu próprio ajudei a colocar lá fora. Esse é o trabalho. O que você falando, eu estava lembrando aqui da minha vida, né? Porque eu sempre fui empreendedor, eu nunca tive carteira assinada. Mas no início eu empreendia no negócio dos outros, mas sem carteira assinada, era tudo na base da comissão, porque eu trabalho com vendas desde os 16 anos de idade, né? E o que acontece? Eu sempre encarei que eu estava fazendo aquilo para meu desenvolvimento, para atingir as minhas metas, e não necessariamente porque eu estava trabalhando para o patrão, né? Ou para o chefe. É claro, tinha lá alguém, eu até costumo brincar o seguinte, tem muito, o pessoal que não tem empresa tem um certo ressentimento, e uma frase muito clássica é assim, adeus patrão, agora eu serei o meu próprio patrão. Na verdade, quando você abre uma empresa, você troca um patrão que você tinha na empresa que você trabalhava por centenas de patrões que serão seus empregados, colaboradores e os seus clientes. Esses são os verdadeiros patrões, não é? Então, você troca um por dezenas, né? E o fato de eu ter essa mentalidade me levou, quando eu tinha 22 anos de idade, a uma empresa que eu trabalhava aqui, na região de Campinas, inclusive, abriu uma filial em Portugal e me chamou para ir para Portugal. E eu fui para Portugal com 22 anos para desenvolver um negócio novo, que depois foi vendido, eu não quis continuar e eu acabei montando meu próprio negócio. Quer dizer, aí sim eu virei o meu próprio patrão, como se diz aí na gíria popular, né? Montei a minha própria empresa aos 23 anos em Portugal e toquei essa empresa lá por 10 anos. Então, mas quando você tem a mente de que você está empreendendo, mesmo que seja com carteira assinada, você está empreendendo em você, na sua carreira, no seu aprendizado, não só no ganho imediato do salário, mas no aprendizado, a sua atitude muda completamente, né? Basta dizer que você pode hoje ser um empresário de uma grande empresa de vendas, não é isso? Hoje existe essa modalidade. Uma empresa produz, mas ela não vende. Ela contrata, ela terceiriza para uma outra empresa vender por ela, correto? Então imagina que você seja essa empresa terceirizada de venda. Você está vendendo uma determinada marca, não é isso? A marca X. Perfeito. Quando eu começo a entrar em contato com os meus clientes para vender a empresa X, que é a empresa do Hélio, o que eu estou fazendo imediatamente? Eu estou incorporando a empresa do Hélio aqui, olha, para mim, no meu peito. Eu preciso fazer com que aquela marca, naquele momento lá, seja minha. Então, não existe trabalhar para o outro. Existe trabalhar pelo outro. Existe trabalhar para mim mesmo na empresa do outro. E a questão é simples. Você que está aí nos assistindo, eu pergunto. Quando você acorda de manhã, que você bota a sua roupa, que você coloca o seu uniforme, ou que você coloca a sua roupa de trabalho e vai para o trabalho, você está pensando em quem? Eu faço essa pergunta nas palestras presenciais e as pessoas me respondem assim, eu vou trabalhar pensando nos meus filhos. Perfeito. E os filhos são de quem? Eu vou trabalhar pelo dinheiro? Perfeito. E o dinheiro é para quem? Eu vou trabalhar porque eu gosto, tá? E o prazer é de quem? Então, se você trabalha pelos seus filhos, pelo dinheiro, pelo prazer, pela missão, pelo objetivo, por aquilo que você acredita, perceba que tudo isso é seu. Então não importa se você trabalha na empresa do outro, mas você trabalha para você. E a partir do momento que você trabalha para você, Hélio, é muito mais simples cumprir todas as regrinhas ou todos os passos de um marketing, de um processo de vendas, porque daí a gente consegue ter mais resultados simplesmente porque a gente trabalha em função daquilo. Acho que foi lá nos anos 90 que um consultor chamado Flávio Toledo, ele escreveu que a empresa perfeita é a escola de samba. Porque o sujeito ele passa muitas vezes o ano todo
preparando o carnaval do ano que vem. Ele faz tudo isso de graça, ele sai do trabalho dele com má vontade e vai para o ensaio da escola de samba com muito boa vontade. No trabalho ele enrola e tenta sair mais cedo. Na escola de sambas ele tenta chegar mais cedo e sai mais tarde. Quando termina o ensaio ele ainda continua lá para varrer o chão. Ele faz uma série de coisas voluntariamente, porque ele quer ver a escola de samba ganhar o carnaval. Qual é a diferença entre a empresa e a escola de samba? É que na escola de samba o resultado é para todos nós. Eu não tenho a sensação de que eu estou trabalhando para o presidente da escola de samba. Eu tenho a sensação de que aquilo lá é meu. Todos nós temos o nosso mesmo objetivo. Então, quando nós entramos numa empresa para começar a fazer um trabalho, a primeira coisa a ser feita é fazer com que todos os colaboradores sintam aquela empresa como a sua escola de samba. Olha só, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos ganhar o carnaval. Ah, mas e se no futuro eu não estiver mais aqui? Perfeito, você não perdeu nada. Você ganhou experiência, sabe como fazer daqui para frente. Vai para uma outra empresa, porque você tem 100% de chance de ter que continuar trabalhando. Não é isso? E chega nessa outra empresa com uma experiência positiva de resultados positivos que você deu. Interessante é que cada vez mais as empresas vão se transformando, elas vão se modificando. Então tem muitas pessoas já tradicionais, que são aqueles o empreendedor raiz, que ele num determinado momento fez muito bem feito uma determinada coisa e ele acha que ele vai fazer sempre do mesmo jeito, né? Ele usava uma ferramenta X. Ele acha que, como deu certo essa ferramenta X nos anos 90, no início dos anos 2000, agora em 2020 vai continuar funcionando. O que você entende sobre isso, Hélio? Você entende que as ferramentas mudam e as pessoas precisam se adaptar? As ferramentas mudam e estão mudando cada vez mais rápido e você precisa se adaptar às ferramentas e antes disso você precisa adaptar a sua mente. Você sair do quadradinho lá, do sempre foi assim, para um outro cenário onde fala assim, a vida está em evolução, a sociedade está em evolução, os negócios estão em evolução e eu preciso evoluir. Pegando, por exemplo, o conceito do trabalho, né? Do colaborador. Hoje, nós já vínhamos numa tendência de home office, de pejotização, né? Muitas empresas contratando o funcionário não mais como um funcionário CLT, mas como um prestador de serviço. Ou seja, cada vez mais as pessoas elas têm que empreender a si próprias. E o home office está sendo aí um desafio que agora está escancarado, mas sempre foi para quem já trabalhava, que hoje você não é contabilizado as horas que você fica lá na empresa, porque na empresa a gente vê, às vezes o pessoal, eu chego às vezes numa loja, tem 3, 4 funcionários olhando o WhatsApp, aconteceu comigo recentemente, eu fui antes da pandemia aí, eu fui num grande home center, dessas que vende material de construção e artigos para o lar, e eu cheguei, literalmente, eu entrei pelo corredor principal, tinham 5 vendedores e vendedoras olhando o WhatsApp e nenhum me deu bola. E eles viram que eu estava com cara de paisagem, porque eu realmente estava procurando uma coisa lá dentro e eu não sabia onde era, porque não sou habitual naquela loja. E eles simplesmente me ignoraram, continuaram mexendo lá nos seus smartphones e me deixaram perdido lá, eu tive que me virar sozinho. No final apareceu um querendo anotar o número para dar comissão. Eu falei, não, obrigado, eu já resolvi sozinho. Né? Então as pessoas, tanto empresários como colaboradores, precisam entender que eles precisam se adaptar, porque a concorrência é maior. Você hoje é cobrado por resultados. Eu me lembrei do exemplo da loja, porque lá o cara estava cumprindo tabela do relógio de ponto. Ele não está nem aí para o resultado. Agora, quando você está no home office, para quem tem o privilégio de continuar trabalhando, né, nessa pandemia e pode fazer um home office, não tem patrão controlando a sua hora mais. É resultado. Você tem uma tarefa e você tem que entregar até tal hora. Né? Para as empresas é a mesma coisa, para os empresários. Olha, antigamente você fazia mala direta, você escrevia cartinha lá, colocava no envelope e mandava. Hoje você não consegue mais fazer isso. E o custo? Uma das coisas que o digital trouxe de bom para o marketing nas empresas é a redução de custos. Antigamente você ia fazer uma promoção, por exemplo, muito comum no mercado imobiliário, né? Você fazia lá 10 mil panfletos para fazer uma distribuição. Se aquele panfleto tivesse algum erro, ou erro de impressão, ou se tivesse um erro estratégico,
Você só ia descobrir no final que as pessoas não iam visitar o Uhum. seu stand de vendas, e os seus 10 mil panfletos mais o custo da hora dos panfleteiros foi pro buraco. Hoje você cria uma campanha online, põe R$ 5 no Facebook, Instagram ou no Google, onde você quiser, e você deixa rodar lá 2, 3 dias, você já vê se está convertendo bem ou não. Se não tiver, você para a campanha e ajusta. Você perdeu R$ 15. Né? Então, as empresas e as pessoas, elas precisam entender que as ferramentas digitais, elas não são inimigas. Isso que você estava falando é uma coisa muito interessante, principalmente se nós dissermos que antigamente a gente vendia hora para a empresa, né? A única maneira que a empresa tinha de nos contratar era como horista, ou seja, eu sou um funcionário da empresa e eu preciso estar aqui durante X horas por dia, de tal a tal horário, para poder prestar aquele serviço. As empresas nos pagavam por hora trabalhada. E chegou um momento que a empresa entendeu que eu posso ficar 10 horas dentro da empresa e não produzir absolutamente nada, mas eu posso também ficar poucas horas dentro da empresa e produzir bastante. Ou eu posso Sim, ficar na minha casa e produzir mais ainda, porque eu tenho condição de fazer isso no momento que eu estou mais inspirado. Porque antigamente não tinha esse negócio de inspiração, né? As coisas mudavam muito devagar, as coisas mudavam de uma forma muito lenta. Quando as coisas passaram a mudar de uma forma mais rápida, a inspiração passou a fazer muito sentido, sim ou não? sim. Hoje está mais claro, né? Todo esse estudo da neurociência, o que vinha antes aí se falando muito da inteligência emocional, da questão das inteligências múltiplas. Quer dizer, hoje você percebe que é preciso um conjunto de fatores e que se a pessoa não está performando bem de uma forma, não quer dizer que ela é incompetente. Às vezes está faltando só o recurso, a ferramenta necessária, às vezes as condições necessárias para que ela possa desenvolver e expor o melhor de si, né? Uhum, com certeza. E isso faz muita diferença no momento que a gente vai trabalhar nas empresas, porque a partir do momento que a gente tem uma estratégia bem definida de trabalho e que une a capacidade do empreendedor de unir a equipe, de trazer a equipe para um objetivo só, e que ele consegue transmitir isso para o cliente através do marketing, aí ele tem uma empresa completa. A gente chama isso de engajamento. Mas não é só engajamento. Eu posso ter a minha equipe toda engajada, todo mundo dentro de casa querendo fazer o melhor. Se eu não conseguir me comunicar com o meu cliente, não vai resolver muita coisa, né? Eu vou ter muito esforço para pouco resultado para poder transmitir aquela ideia que eu queria para o meu cliente. Eu não consigo vender. Aí você fala assim, puxa, mas você tem o melhor serviço, a melhor prestação de serviços, os melhores técnicos, o melhor produto. Por que que você não consegue vender? Você tem os bons vendedores, todos os seus vendedores são muito bons. Por que que você não consegue vender? Porque eu não consigo mostrar para o meu público que eu estou ali. Antigamente, a melhor maneira que eu tinha de mostrar para o meu cliente que eu estou presente no mercado era ter uma baita de uma loja com uma fachada enorme, bonita, com uma placa maravilhosa, iluminada à noite. Hoje isso faz menos diferença, na verdade. Porque hoje o Sim, cidadão ele não está andando na rua mais. Ele anda sim na rua, mas não tanto quanto ele andava antes. Ele está navegando. Então, mesmo aquele empresário que tem a loja física na rua, no centro da cidade, ele precisa estar também na mídia. Ele precisa anunciar isso para lembrar o cliente dele, olha, eu estou aqui. Sabe a rua tradicional da sua cidade que você sempre foi comprar, que há 30 anos atrás você comprava nessa rua? Ela continua aqui, minha loja continua aqui, e eu atendo de tal maneira, ou seja, primeiro ele traz isso para a mídia, né, para a internet, e depois ele leva o cliente para dentro da loja dele para comprar lá fisicamente. você vê como é que eram as coisas, né, Aguinaldo, e como são hoje. Antigamente, além dessa questão de ter uma boa fachada e estar num bom ponto, né, inclusive faz parte aí dos 4 P's do marketing, né, o P do ponto, né, Uhum, hoje o ponto é a internet, mesmo que a loja seja física, porque como você bem disse, as pessoas transitam cada vez menos na rua e quando uhum. transitam, elas estão olhando para o celular. Elas estão olhando para o Né? celular. Uhum. Então, quer dizer, aquele negócio de andar passeando, olhando ali as vitrines, como se dizia antigamente, né? Isso tem caído em desuso. A vitrine hoje é digital, tá?
Então, eu digo assim, as empresas, elas precisam ser multicanal. Antigamente, além da vitrine, é isso que eu ia complementar o seu raciocínio, se você tivesse uma verba para aparecer no Jornal da Noite, né? Uhum. E se você conseguisse, inclusive, contratar um artista de novela, isso passava a tal da credibilidade. Ó, se ele Sim. paga, se ele tem grana para pagar, para aparecer no principal canal de televisão, juntamente e mostrando ali com um artista famoso, nossa, isso é Uhum. credibilidade máxima. Hoje você pode ser a celebridade, né, o influenciador do seu próprio negócio. São os micro-influenciadores. Não precisa ser necessariamente o influenciador do Instagram com 1 milhão de seguidores. Você precisa ter 1.000 ou 100 seguidores, mas que sejam fiéis a você, que confiem em você e que É. consumam de você. Então, a internet ela veio democratizar, mas ao mesmo tempo é uma briga de foice, é uma concorrência por atenção. Veja, por exemplo, a questão agora das lives na quarentena. Live sempre se Uhum. esvazia, mas hoje você chega aí por volta das 19 horas, tem congestionamento na rede porque todo mundo faz live, Por isso, né? inclusive, que a gente está fazendo agora, né? A 1 hora da tarde. Nós quisemos justamente Exatamente. fugir, que é um outro ponto também, saber quando entrar, como entrar e com quem entrar, em qual mídia, de que forma, não é, Hélio? Aí é onde entra a questão estratégica, que é entender quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente ideal, que a gente chama no marketing de buyer persona, quer dizer, qual é o perfil ideal, e aí em qual rede você impacta essa pessoa melhor. Você não Uhum. precisa necessariamente estar em todas as redes. Você precisa estar nas redes que fazem sentido para o seu cliente ideal. Esse é o primeiro Uhum. ponto. O segundo ponto é a questão da confiança, que antes era traduzida ou por anos de casa, né? A empresa tem 20 anos no mercado, sede própria, lembra disso? O Lembro, pessoal sede própria colocava era, plaquinha, né? Sede lógico. própria, né? Uhum. Hoje Sinal em de dia, que eu essa... tenho verba para manter isso aqui, né? Que eu não vou quebrar amanhã, não é Exato, isso? exatamente. E Hoje a hoje nem sede credibilidade precisa. nem precisa mais cede, né? Aham. Hoje você constrói sua credibilidade antes da venda, quando você ajuda o seu consumidor a Uhum. entender que ele pode resolver o problema ou o desejo dele de uma certa forma que às vezes ele nem tinha isso no radar. Por isso que até tem a questão do funil de vendas, né? O funil de Uhum. vendas ele serve justamente para isso, para entender os estágios que o consumidor está, a jornada do consumidor. Então tem aquele consumidor que já sabe o que quer comprar. O cara que quer comprar pão quente, ele já sabe, ele não precisa ser educado para isso. Ele já sabe que precisa Uhum. de pão quente e onde encontra, que é na padaria. Se você tem uma padaria nova, você só precisa mostrar que você é a melhor solução do que as padarias que ele conhece. A internet também ajuda isso. Quem sabe fazendo vídeos mostrando como é que você faz o pão, que você não coloca determinados produtos químicos que prejudicam a saúde. Quer dizer, você está vendendo uma commodity, que é o pão, mas a forma de você comunicar com o seu público pode ser inovadora e você atrair clientes e tirar clientes daqueles fornecedores tradicionais. E como é que você faz isso? Fazendo um outdoor? Colocando um megafone na porta? Não, é a internet que te dá essa possibilidade. Você não consegue colocar todo mundo dentro da sua cozinha mostrando como você faz o pão, mas com a internet você pode atingir milhões de pessoas com seus vídeos. E é Estou usando um exemplo bem interessante, simples, né? Para mostrar como que qualquer com negócio pode se certeza. beneficiar. E é muito interessante isso, porque eu tenho um amigo que ele é dono de uma cafeteria. Então, inicialmente, ele começou a trabalhar com a cafeteria. Você já esteve lá, a gente já se encontrou lá, inclusive. E aí ele passou a dar curso de como fazer café. Porque fazer café não é simplesmente colocar o pó num coador e jogar água fervendo. Fazer café tem todo um lado artístico, né? Tem o café de melhor qualidade, o café que é de uma qualidade já um pouco inferior, tem o blend, né, que é a mistura de vários tipos de café. Existe a temperatura ideal da água, né? Eu lembro que minha mãe sempre fez café fervendo a água, né? Sendo que o ideal é não ferver, é deixar a água aquecida a ponto de quase ferver. Então ele começou também a ensinar isso e se tornou uma autoridade em café. E quando ele se torna uma autoridade em café, ele começa a trazer pessoas para a cafeteria dele fisicamente. Um outro exemplo interessante são clientes que eu tenho que eles têm a loja física, perfeito? Mas que eu tenho dito muito para eles o seguinte: prepare o seu marketplace.
Porque você pode ter a loja física, mas quando você tem só a sua loja aberta ali na rua X da cidade, você vende no máximo para as pessoas que estão nessa cidade. O cara que está na cidade vizinha, muito provavelmente ele já não vai vir comprar de você, ainda que você pode ter uma variedade grande de produtos, mas ele vai achar mais próximo aí na loja menor que tem lá perto da casa dele. Por outro lado, se você além da sua loja física, que vai atender aquele cara que colocar no corpo para ver como ficou, você também consegue atingir aquele outro sujeito que gosta mais do online. Então hoje nós estamos numa mistura de público. Não existe uma predominância do público online ou do público físico. Nós estamos no momento dessa mistura ainda. As gerações mais jovens tendem a gostar mais de comprar online, mas existem ainda gerações mais veteranas que gostam de pegar na mão, né, de segurar, de ver, de apertar. Então, nós podemos atingir os dois públicos trabalhando das duas maneiras. Existem alguns comerciantes de grande porte, mas os pequenos também podem fazer isso, que eles têm o seu link de venda na internet e os seus vendedores da loja física se tornam também vendedores online. Não é? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho hoje aqui uma loja de xícaras, tá? Vi sua xícara aí, sua caneca, e resolvi dar esse exemplo. Então, eu tenho a minha loja, o sujeito entra, ele escolhe qual ele quer, a estampa que ele tem, mas eu também tenho na internet. E tem aqui o José, a Maria e o João que trabalham comigo. O José, a Maria e o João, eles podem ter um link, loja de xícaras do Aguinaldo / José. Tá? E com esse link ele espalha para todos os amigos dele de todos os lugares onde ele conhece. Quer dizer, eu expando a minha capacidade de venda, não só mais aos meus 40 quilômetros ao redor aqui, mas eu estendo para todo quanto é lugar, porque eu posso entregar. Hoje existem boas empresas de entrega, eu consigo embalar uma caneca de porcelana como essa sua aí e entregar com segurança em qualquer lugar do Brasil. Sim. Então, e o meu colaborador pode ganhar comissão em cima disso, que ele ajudou a vender. Que isso é o mais interessante. E só mais um complemento. Num momento como esse de crise, onde muitos shoppings, os shoppings todos estão fechados, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, essas pessoas que estão em casa sem ter o que fazer, sem receber por isso, né, ou recebendo menos, eles poderiam ter um complemento de trabalho vendendo online. Eles poderiam ser os fomentadores de venda online. Sim, o que você falou é muito importante. Isso já é uma premissa aceita nos círculos internacionais do marketing. O marketing digital, ele não mata a experiência presencial. Ou seja, loja de shopping, loja de rua vai continuar existindo. O que muda é a questão da experiência. Então, você hoje, você vai para uma loja se ela te proporcionar uma experiência positiva. E quando eu digo experiência, não precisa ser algo transcendental, mas ela precisa ter um bom atendimento, porque nós somos seres humanos, nós gostamos de nos relacionar com os outros. Então, se eu tenho que ir na loja para enfrentar um vendedor de cara amarrada, eu prefiro comprar online. Ou então eu vou me deslocar para uma loja onde o vendedor realmente me atende de uma forma simpática. Eu tenho até um caso, porque eu até anotei aqui para falar para todo mundo que está nos ouvindo aqui, a questão do e-commerce, ele já vinha crescendo, isso daí cresce a nível de 2 dígitos por ano no Brasil, já vamos só focar no Brasil. Com a quarentena, 78% das pessoas da América Latina declaram que vão continuar a usar o e-commerce no futuro. E no Brasil esse índice chega a 82%. Ou seja, isso é uma tendência que não tem mais volta. Agora, a loja física vai acabar? Não. Você precisa ser multicanal, como você mesmo citou. Ter os seus vendedores treinados para eles mesmos, com os links de divulgação, venderem. Tem lojas que cada vendedor cria o seu próprio mini site. A loja, na verdade, já fornece o mini site para você divulgar as coisas, e tudo que você vende você ganha comissão. Né? Então, o multicanal, um exemplo agora da quarentena. E você não precisa de coisas muito sofisticadas, o que você precisa é de iniciativa e criatividade. Então, eu faço parte de um grupo de networking,
E lá no meu grupo tem uma pessoa que é dona de uma farmácia de manipulação. E eu Uhum. já conheço ela há mais ou menos aí uns 8 meses. E ela sempre falou do serviço dela. E uma das coisas que é o diferencial é que ela tem uma farmacêutica que faz consulta. Então, você quer perder peso, você está com problema de pele, alguma coisa, você não simplesmente chega lá ou vai para um médico. Você pode fazer consulta gratuita lá com a Uhum. farmacêutica dela. Só que a farmácia dela, física, né, fica em um bairro que fica a 3 quilômetros da minha casa. E a 2 quadras da minha casa tem uma farmácia de manipulação. E eu uso alguns produtos manipulados. Durante esses 8 meses, eu nunca fui na farmácia da minha amiga comprar porque eu já não pensei no deslocamento, no estacionamento e por aí afora. Uhum. Quando surgiu a pandemia, ela comentou que a farmacêutica estaria atendendo online, via WhatsApp. Uhum. Resultado, aí eu entrei em contato com a farmacêutica, fizemos uma chamada, falei a questão para ela, ela me passou a receita e eu já fiz 2 compras grandes com ela e parei de comprar na loja que fica na esquina da minha casa. Simplesmente porque a outra agora me atende online e entrega na minha porta. Então, ela não precisou, nesse caso, nem de um site, embora eu recomende que tenha também. Uhum. Mas ela teve uma nova abertura de atendimento. E é isso que os empresários precisam compreender. Né? Que não precisa necessariamente grandes recursos. O que você precisa é montar uma estrutura, ou melhor, montar um funil de vendas estruturado. E serviços que você esteja disponível para o cliente que quer ir na loja e o cliente que quer comprar no online. Como você disse, no Aham. presencial você vai atingir ali meia dúzia de quilômetros em volta da sua loja, às vezes metros, dependendo. Uhum. No online você vai atingir o Brasil inteiro. E outra, se a empresa não se adequar a isso, ela está correndo sérios riscos de extinção, porque a concorrência é online. E a Hoje concorrência vai você. atingir os seus 40 quilômetros. Então, porque hoje você, por Uhum. exemplo, compra produto na Wish ou no AliExpress, que vem da China, você Uhum. compra produto que tem na lojinha da esquina aqui. Uma sapatilha, uma coisinha boba, um reloginho eletrônico para você andar no dia a dia, nada sofisticado. Uhum. Mas você compra no Wish, que custa meia dúzia de tostão, o cara demora Sim. 3 meses para te entregar, mas é barato, você compra. Deixou de comprar do comerciante do lado. Então, o que o E em alguns comerciante do lado vai casos, fazer? vai até olhar ali na loja do lado para ver como é o negócio para procurar comprar na internet, né? É só que, dizendo aqui para quem está acompanhando aí o nosso trabalho aqui, que eu precisei mudar de lugar em função do Wi-Fi. Em função disso, eu estou com a câmera um tanto solta aqui, por isso que está dando essa diferença entre a minha câmera e a do Hélio, tá? Mas, enfim, isso que você falou é muito importante, a gente se adaptar à realidade que nós temos a cada momento, né? E eu não sei o que vai acontecer no futuro. Pode ser que no futuro realmente nós tenhamos muito mais showrooms e menos lojas mercantis, mas isso vai acontecer ainda um pouco mais para o futuro. O importante hoje é que nós estejamos adaptados à nossa realidade de hoje. Quando você tiver. Vamos imaginar que nós tenhamos só loja física. Aí vem uma situação como essa, como o Covid, e quebra nosso trabalho, porque nós ficamos aí 60 dias com a loja fechada sem poder atuar, não é? Aquele sujeito que tem só o marketplace, ele também corre um determinado risco, porque a qualquer momento eu posso ter um problema, eu posso ter uma nova lei na internet, eu posso ter um bloqueio, não é isso? E isso tudo pode gerar um problema para ele. Então, se ele tivesse também um plano B, uma loja física, ele não ficaria sem operar de uma hora para outra. É muito importante que a gente tenha possibilidades de ser flexíveis. Por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos com escola. Trabalhei por mais de 25, por mais de 26 anos com escola de idiomas, administrando, trabalhando na área comercial de uma escola de inglês, de uma rede de escolas de inglês, sempre fisicamente. Aí surgiram os cursos EAD. Legal, em princípio eles causaram um impacto muito pequeno, depois eles começaram a se tornar concorrentes nossos. Então nós tivemos que nos adaptar à nova realidade de ter um concorrente virtual. Chegou um determinado momento, e hoje eu não atuo mais nesse mercado, que nós percebemos que todas as escolas, de idiomas ou não, elas tiveram que partir para o online para poder
dar aula ao longo desse período aqui. Aquelas que fizeram isso há 5 anos atrás, hoje já tem uma plataforma muito bem definida e partem na frente, não é isso? Então, é importante que a gente tenha essa visão das mudanças, que a gente vá se adaptando a essas mudanças, antes de que a gente seja obrigado a mudar repentinamente. É muito importante a gente estar enxergando lá na frente. No meu caso individual, é a mesma coisa. Num determinado momento eu saí, eu resolvi me desligar dessa rede de escolas de inglês para poder me tornar palestrante. E a minha expertise sempre foi nas palestras presenciais. Então, eu sempre achei gostoso fazer palestra presencial. No momento que nós não pudemos mais ter as aglomerações, eu tive uma facilidade muito grande de migrar aqui para as câmeras, de poder falar para uma câmera, porque já há 3 anos eu tenho um trabalho na TV. Porque se eu contar antes desse trabalho na TV, 1 ano antes eu já fazia vídeos na internet. Então, para mim é muito simples. Agora, se eu não tivesse essa experiência, talvez eu tivesse uma dificuldade muito grande hoje. Porque tem gente que fala muito bem, muito fácil para o público ao vivo, mas tem dificuldade de falar diante de uma câmera, né? Então, mesmo quando a gente tem aí uma certa dificuldade técnica, como hoje, onde talvez aqui pelo meu Wi-Fi a imagem está falhando um pouquinho, eu consigo levar um determinado conteúdo com facilidade sem ter a interação do público, né? E é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Que são as palestras online, correto? Que é o que sobrou. Então não é nenhuma questão do nosso público falar, eu gosto mais da presencial ou eu gosto mais da online. Nesse momento não tem a opção da presencial, tem online. Então é com isso que nós vamos trabalhar. E isso abre uma tendência, Uhum. no caso reforça a tendência, porque o EAD não é uma coisa nova, mas abre uma tendência, por exemplo, na questão das palestras, da convivência do analógico, vamos falar assim, do presencial com o digital. Um não vai matar o outro, mas são complementares. Porque às vezes uma empresa lá de Manaus precisa de um treinamento seu, que é um treinamento mais técnico, que não precisa de tanta uma vivência emocional, você consegue ministrar isso. Ou, às vezes, até precisaria de uma vivência emocional, mas o cara não tem grana para pagar toda a logística de levar você até lá. Mas pagar só a sua hora, né, sem incluir hotel, avião, traslado e tudo, já facilita para você atingir um cliente que, numa situação analógica, já não conseguiria, né? E o contrário também é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro, porque a pessoa pode muitas vezes me assistir online e falar, puxa, eu gostaria de ter esse cara aqui com a minha equipe, falando para a minha equipe, olhando no olho dela, porque sabe o que acontecia muito comigo há anos atrás? O gestor participava da minha palestra e depois ele vinha pegar o meu contato. 15 dias depois ele fazia contato comigo e falava assim, Aguinaldo, eu falei tudo aquilo que você falou para a minha equipe, mas parece que não é a mesma coisa. Eu falar e você falar parece que é diferente, porque eu me emocionei o dia que você falou, eu não consigo transmitir essa emoção para a minha equipe. Né? E aí o cara me chamava lá na empresa dele, eu falava a mesma coisa, as mesmas frases, com os mesmos exemplos, olhando no olho da equipe dele, e o olho da equipe dele brilhava. Né? Então é muito comum também isso. Você me vê online, eu te vejo online e falo, poxa, eu preciso trazer esse Hélio aqui para dentro da minha empresa, que ele vai falar um negócio para a minha equipe e que vai fazer sentido para a minha equipe. Você tem esse exemplo, e isso já é antigo, né? Na área musical. Na área Mesmo musical. antes dos vídeos, né? Você tinha o CD, depois passou por MP3, enfim, mas você tinha a música em casa que você podia ouvir a hora que você quisesse. Depois vieram os vídeos, você podia assistir vídeo em alta qualidade na sua casa. Mas se você é fã da banda, do cantor, a primeira oportunidade que você tiver, você vai assistir ao vivo. Eu já fiz isso algumas vezes, de me deslocar mais de 3.000 quilômetros para poder assistir um grupo que eu era fã e que tinha todos os discos, para ouvir as mesmas músicas. Mas eu queria ter a experiência de estar lá perto. E digo mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Que, por exemplo, banda U2 vem para o Brasil, faz 3 ou 4 shows em São Paulo, o sujeito vai nos 4. Nos 4. Né? Ou o sujeito fala assim, eu fui no show de São Paulo, agora eu vou no show de Porto Alegre. Isso. Não acontece? Porque ele quer ver ao vivo. Eu, por exemplo, sou fã de Metallica. Metallica é aquela banda que eu escutei desde 1987, quando eu era adolescente, né? Em 1987 eu tinha 15 anos. Eu ouvia Metallica,
Achava o máximo aqueles 4 garotos cantando ali em cima do palco, cabeludões, né, pulando. E aí eu fui ver Metallica mais do que uma vez ao vivo no Brasil, e talvez seja uma das bandas que eu faria um esforço para ir ver ao vivo, né? Ainda Então, que eu tenha que chegar cedo, que tenha que ficar num lugar que não é tão confortável, mas aquela emoção ela é importante. Então, a emoção de ouvir um palestrante falando também faz muito sentido, né? é. E isso traz uma reflexão que às vezes algumas pessoas têm Uhum. receio de expor alguns conteúdos online, porque, digamos assim, vai expor o segredo dele. Uhum. É claro que toda atividade tem alguns segredos e realmente você vai Uhum. guardá-los. Até um chefe de cozinha, quando ele está ensinando, nem sempre ele mostra todos os segredos. Às vezes Uhum. sim. Então, mas o fato é esse, é que você proporciona uma experiência online, você educa a sua audiência, você ensina a sua audiência, você ajuda. O ponto principal é o seguinte: as empresas, elas só Uhum. prosperam se elas ajudarem os seus clientes a resolverem os seus problemas ou os seus desejos. Aliás, é Se para ela isso que não nós ajudar, existimos, né? é. Então, se você usa o online para ajudar a, na decisão e na educação do seu potencial cliente, esse cara, na primeira oportunidade que tiver, ele vai comprar ou online ou presencial. Às vezes o pessoal fala assim, experiência do consumidor, e às vezes a gente imagina sempre a experiência quase que como chegar numa loja e o cara estender o Uhum. tapete vermelho e te trazer um cappuccino. Pode até ser uma experiência, mas, por exemplo, quem já comprou da Amazon entende que a experiência, eu pelo menos tomei para mim isso, é eu chegar numa Black Friday, comprar um livro que eu estava há muito tempo namorando e estava na metade do preço, eu aproveitei, e lá dizia que ia demorar uma semana para entregar e eu comprar, em menos de 24 horas eles me entregarem. E bem Aquilo para embalado mim, e com qualidade. isso para mim é experiência. Eu falei, pô, o cara É, disse que ia me entregar em uma semana e entregou em menos de 24 horas. exatamente. E quando chega na minha casa, ele vem numa caixinha bonita, ele vem com um recadinho da Amazon, né, um bilhetinho da Amazon escrito, que me dá a impressão de ser personalizado, embora eu saiba que não é, não é? E até voltando até o ponto anterior, para ver como faz sentido a gente misturar o online com o físico, Hélio, é que eu só sou fã do Metallica porque eu ouvi o Metallica à distância. Eu jamais iria num show do Metallica se eu não soubesse quem é aquela banda. Então, primeiro eu comprei o Metallica à distância, para depois eu comprar presencialmente. Não é verdade? Já fui no show de U2, acho que umas 3 vezes aqui no Brasil. Primeiro eu fui ouvir U2 à distância, para depois eu querer vê-lo ao vivo. E assim por diante. Então, tem muito sentido na sua última colocação aí também. É muito bom conversar sobre esse assunto, Hélio. E as empresas elas precisam ter noção seguinte, que os millennials eles já são uma realidade no mercado de consumo. Já é a turma aí até os 34 anos, mercado de consumo, mercado do trabalho. Esse pessoal já nasceu praticamente Uhum. digital. E são eles que vão Então, continuar comprando, né? e eles que vão continuar comprando. Então, se até os vovôs. Meu pai tem 87 anos e ele anda mandando WhatsApp. Assim, é o caso da minha Com as mãe. dificuldades dele, mas ele anda mandando, né? Aham. Minha sogra se comunica com a minha esposa, minha sogra mora na Europa, se comunica com a minha esposa, meu sogro, tudo pelo Facebook. Sim. Então, assim, a geração mais idosa, aí, a geração X e Y, está entrando, mas a geração Millennium já é uma realidade. E se a gente não adaptar a nossa forma de comunicar, a nossa forma de abordar essas pessoas, a gente vai deixar dinheiro em cima da mesa. Uhum. Perfeito. Hélio, a gente já está quase completando 1 hora de vídeo aqui. Daqui a pouco nós já encerramos o nosso tempo. E eu gostaria de dizer aí que eu sou seu fã, sou fã do seu Oh, trabalho, conheci seu trabalho agora há algum tempo, venho acompanhando, sei da sua capacidade e dizer até para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse vídeo que não te conhecem que eu recomendo também o seu trabalho e dizer que é um profissional de primeira linha. obrigado, Agnaldo. Também tenho visto aí alguns vídeos seus, né,
na internet, alguns programas aí do Café Corporativo aí, também admiro muito o seu trabalho e para mim foi uma honra participar dessa live com você. Espero que seja a primeira de muitas, né? Com Eu, certeza. inclusive, tenho um presente aí para quem está nos assistindo, viu? Então manda esse presente aí. A partir da próxima segunda-feira, durante 7 dias, então do dia 11 ao dia 17 de maio, sempre às 20 horas, eu criei a Semana das Vendas Online. Então, será uma semana onde eu vou entregar uma aula por dia explicando como a empresa pode usar a internet para potencializar suas vendas, sem custo nenhum. Aulas Uhum. gratuitas, só precisa se inscrever. Eu vou colocar depois, no final dessa nossa live aqui, eu vou colocar o link nos comentários e quem quiser se cadastra gratuitamente e vai ter acesso a essas 7 aulas, como mexer no Google Ads, no Facebook Ads, como montar um planejamento de marketing digital, um planejamento estratégico de marketing digital e outras coisas mais. Então, todo mundo que está aqui nos assistindo é convidado, você também, Aguinaldo, um Obrigado, presente Hélio. aí para a nossa audiência aí. E aproveitar também e pedir para o nosso público aqui para acessar o site www.siloseventos.com.br, onde vocês vão poder conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz à distância, tá? É um trabalho em conjunto entre eu, Hélio, a Juliana e o Renato, e que está disponível lá. Você vai poder conhecer um pouquinho mais. Se for o caso, conversar conosco, deixe uma mensagem aqui na área de comentários que a gente faz contato, né, Hélio? Faz contato com com aquela pessoa que estiver interessada em conversar mais com a gente, seja sobre esse assunto ou outros que a gente também tem como expertise. Isso aí que você falou é uma demonstração da adaptação, né? A Elizabeth de Silos, antenada e já sempre trabalhando há anos com palestras presenciais, incorporou aí no portfólio essa questão das palestras online personalizadas, quer dizer, é uma E que está dando palestra muito ao certo, vivo né? e está dando certo, e é a questão da facilidade de adaptar para poder atender as necessidades do mercado, né? E que fique muito claro, não é um vídeo gravado anteriormente que vem para falar um negócio genérico que pode ou não servir para a sua empresa. Numa palestra online, nós vamos estudar a sua empresa do mesmo jeito, vamos fazer o briefing do mesmo jeito, vamos entender qual é a sua dor do mesmo jeito e vamos oferecer o remédio para a sua dor da mesma maneira. O que vai mudar é Isso. que ao invés de você aglomerar as pessoas numa sala, que hoje não pode acontecer, você vai mandar isso por vídeo, através do celular de cada um dos seus colaboradores, mas ele tem que assistir ali ao vivo, não é uma coisa que ele vai poder deixar para depois e acabar não assistindo nunca. Então tem hora para Verdade. acontecer, vai ter um momento certo, todo mundo para assistir. A diferença é que ao invés de estar todo mundo junto, vai estar cada um na sua tela. Isso aí. Isso mesmo, Perfeito, Aguinaldo. Hélio. Agradeço aí o seu tempo, sua 1 hora comigo aí, foi uma honra poder Honra é aprender minha. contigo e compartilhar um pouquinho de conhecimento também. Aprendemos juntos aí. Eu também aprendi bastante com você. Sucesso aí, mais sucesso ainda para você e nos seus negócios. Obrigado, meu amigo. Até mais. Um abraço para todos. Tchau, tchau.